Nessa área do mundo, as tempestades são uma coisa normal. Mas foi em Porto Deseado que a gente sentiu de verdade a força da natureza dessa região. Com aquele vento zunindo dia e noite, naquele lugar deserto, todo mundo dentro do barco, realmente não é para qualquer um. Não é todo mundo que aguenta. 2 dos nossos tripulantes, o Russell e o Martin, decidiram abandonar a expedição. Continuamos a viagem com só 5 tripulantes, contando com a Cat. Não, azul não. Só amarelo e verde. Vai voltando. Como capitão, eu tenho que tomar sozinho algumas decisões difíceis e que podem mudar o destino de todo mundo. Enquanto eu traçava o rumo da nossa viagem pela Patagônia, eu ficava imaginando as decisões que Magalhães tinha que tomar. O cara estava lá no fim do mundo, no meio de uma rebelião contra ele. O capitão Cartagena e os marinheiros espanhóis queriam que Magalhães entregasse o comando da expedição. Seria prudente Magalhães aceitar. Mas ele golpeou em outra direção. Fechou rapidamente a saída da baía, sem ter para onde ir e com medo de enfrentar os canhões de Magalhães. Os espanhóis rebelados desistiram do motim, prenderam Cartagena e o entregaram a Magalhães. Seguindo as leis da coroa espanhola, Magalhães fez um rápido julgamento. O homem que matou o piloto português foi esquartejado e os pedaços de seu corpo foram cravados em estacas. E o capitão Cartagena foi deixado à própria sorte na terra gelada da Patagônia. Semana passada aqui na Patagônia eu passei por um grande apuro. Nós estávamos ancorados numa baía e eles saíram todos, Fredo, Dave, toda a tripulação saíram e foram à cidade. E disseram que não demorariam. Eu estava dando aula para Cat e de repente escutei o vento. Passado alguns minutos eu comecei a sentir o barco mexer diferente. Aí fui lá para fora, quando eu olhei, nós tínhamos desgarrado a âncora e estávamos sendo arrastados para o meio do canal. Se eu não fizesse alguma coisa, o barco poderia acabar nas pedras. Primeira coisa que eu pensei foi Cat. Peguei a Cat, levei ela lá para cima e disse: a única maneira que eu tenho de salvar o barco é ficar no leme. Fui lá, liguei o guincho e comecei a puxar a âncora. De repente, clá, travou. Aí fui olhar, a âncora estava toda enroscada em todas aquelas algas marinhas que tinham ali naquele fundo. O vento, vindo por cima das montanhas, começou a aumentar. Minhas mãos estavam frias, geladas, eu não conseguia mais segurar no leme. Quando eu cheguei na praia, me assustei. O barco não estava mais lá. Eu peguei o dinghy com muita dificuldade, coloquei o motor, saí totalmente molhado. As ondas estavam quebrando na praia. E quando eu cheguei no barco, vi aquela imagem, a Heloísa com a Cat no colo. E eu olhei para ela e digo: nossa, que coragem dessa mulher. Se ela não tivesse determinação naquele momento, nós estaríamos com o barco nas pedras. Levantamos âncora e seguimos rumo sul. Nossa próxima parada era o Estreito de Magalhães.
Entramos em mais uma baía por ordem do capitão. Todos acreditavam tratar-se de uma baía inteiramente fechada. Mesmo assim, Magalhães mandou as naus San Antônio e Concepción avançarem até onde fosse possível. Aguardamos ancorado por vários dias. Temíamos que eles nunca mais voltassem. Um tiro de canhão indicava que eles não tinham achado nada. O segundo tiro indicava que eles tinham encontrado. Descobrimos a passagem pela América. O estreito tão procurado por Magalhães realmente existia. Ao mar que se abriu diante de nós, dali alguns dias, calmo como uma lagoa, chamamos de Pacífico. Parece uma barraca? Bem grande. Depois da gente sonhar por mais de 4 anos, velejar 2.000 milhas num dos lugares mais difíceis do mundo, a gente estava lá. Finalmente entrando no Estreito de Magalhães. Tá vendo? Quando a gente começou a cruzar o estreito, eu fiquei imaginando a coragem de Magalhães, que há 500 anos atrás, sem saber onde estava, sem nenhum equipamento e com um barco um pouquinho maior que o nosso, conseguiu achar essa passagem para o Pacífico. Foi lá que eu vi que a Cat estava tirando de letra essa vida no mar. Olha só. Nem o frio incomodava ela. Era tudo novidade. Parecia um parque de diversão. Olha lá, aquilo ali não parece um boneco? Até então eu estava acostumada a navegar em lugares quentes. Quando entramos naqueles fiordes, aquilo foi uma coisa nova. Tinha dias que o mar ficava congelado e dava até para caminhar em cima dele. Um mês navegando no meio de todo aquele gelo, eu me dei conta de como é isolado esse lugar. Você gostou? Você olha para o lado, você não vê ninguém. Não tem barcos, não tem casa, não tem gente, não tem nada. Só montanhas altas e muito gelo. Impressionante. Olha só. Quilômetros e quilômetros de gelo para tudo que é lá.
Quando entramos no Canais do Chile,